veio de Minas, veio para Maringá, na verdade, sabe? Chegou em Maringá, eu tinha uma olaria em Maringá, né? Depois veio para Lobato, né? Dava ele para lá. E quando era sol, era aquela poeira, na verdade, né? Ninguém queria terra roxa naquele tempo. Eu queria só partir para terra branca. O nego trocava a terra de Maringá para terra branca de cá para poder plantar café. Você acredita? Não tinha valor de terra roxa. Na Avenida Brasil ali era toco de peroba, né? O Hotel Deville lá, o cara queria ser sócio do finado do meu pai. Quando o pai chegou com o dinheiro lá para comprar, para montar alguma coisa, queria que fosse de sócio com ele. O pai sempre mexia com olaria, né? Então optou por montar a olaria, mas o dono do Deville era para ser sócio dele. O primeiro Jeep 51 chegou na Transparaná Maringá foi dele. Veio para cá, foi trabalhar no Zuíno, lá embaixo. Na ia de Jeep para lá, que era um molequinho pequeno, ia no Jeep, levava pó de serra atrás para colocar tijolo, garganta nossa ficava tudo amarrado por causa do pó de serra, sabe? Eu lembro disso aí. Ele era 20 anos mais velho que a minha mãe, já era pai solteiro, tinha uma menina que ficou lá em Minas. E quando ele conheceu a minha mãe, eu acho que logo eles se casaram, porque a minha mãe era órfã de mãe desde os 3 anos de idade, e ela era a caçula da família, e ficou assim muito tempo sozinha, só com o pai. Então eu acredito que ela tinha seus 19 anos e ele 29, mais ou menos, quando se casaram. Que eu me lembro, desde quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, que a gente saía daqui da Flórida e ia para a olaria, eu ia com ele, tanto de jipe ou de rural, às vezes até de carroça, né? Que ele morava na Flórida e já tocava a olaria lá no seu Josuíno. Eu ia de manhãzinha com ele, estrada de chão. Então, no início, ele fazia tijolo com a minha mãe, eu lembro. Ele, minha mãe, Marina, né? Tinha o barracão e naquela que faziam o tijolo manual. Depois de algum tempo, que ele comprou uma máquina, né, com muito sacrifício, né? Era chamada maromba naquela época, né? E daí ele teve mais funcionários, né? E começaram a trabalhar dessa forma. Mas antigamente era na mão, tinha um cavalo que passava em volta, né, do barro, né? Para poder aquele barro ser amassado, né? Era dessa forma. Eu trabalhei uns 10 anos lá na olaria. Meu pai gostava muito de mim. Eu era o herói dele, assim, para tudo o serviço que ele apanhava, eu saía bem, entendeu? Eu queimava tijolo, eu era forneiro, sabe? Queimador de tijolo, eu queimava bem. Trabalhar na maromba, que é uma máquina de fazer tijolo, também era bom na pá, fala na pá. Você joga dentro da maromba, eu era bom também, ele gostava muito de mim. Meu pai, fazia tudo para mim, porque eu era herói dele, meu trabalho eu era fera para trabalho. Aí eu queimava forno, ele sempre ia acordar eu 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Aí eu falei, não pai, já fui lá, já dei a embocada, faz a embocada, né? Daí, então tá bom, eu chamei eu de Zequinha. Meu nome é Oscar Moreira, apelido Quinha, e ele chamava eu de Zequinha. Mas meu pai gostava muito de mim. Foi nos anos 90, sabe? Aí ele virou vereador, se candidatou, ganhou as eleições, inclusive com um número bem expressivo de votos, e ficou de vereador até quando ele partiu em 1996, né? Já acho que no segundo mandato. Foi bom para nós também, né? Em todos os sentidos. A gente participava muito com ele, né? Como os filhos, né? E a minha mãe também gostava muito, né, das cerimônias, de estar saindo com ele. Então foi muito bom. Está muito preocupado com as pessoas, como eu falei, uma pessoa caridosa, uma pessoa amigável. Ele ficava muito preocupado, o povo indo no relento. Principalmente a pessoa pegava o ônibus da usina. Então os abrigos trabalhadores que foi feito na nossa cidade, que eu me lembro, foi tudo ele que pediu, né, como vereador, para que seja feito. E até hoje temos esses abrigos aí. Eu nunca cheguei a trabalhar na olaria. Meu pai falava assim que ele queria que... Ele falava que o maior sonho dele era deixar o estudo para os filhos, porque era mais importante que os filhos estudassem, né? Apesar que nem todos fizeram faculdade, né? Mas ele queria que os filhos estudassem. O pai era analfabeto, só sabia escrever o nome, né? E então ele colocava nós todos para estudar. Tem 2 deles, o Oscar e o Denilson, que não gostavam de estudar. Muitas vezes eu lembro que ele foi levar esses meninos batendo de cinta o caminho inteiro para a escola, porque ele queria que estudasse. Tem um fato interessante, quando eu, Gilmar, já era com 14, 15 anos, a gente era grandão, sabe? E a gente às vezes ficava na rua, né?
E ele pedia pra gente não ficar na rua, porque os outros iam falar, né? Como é que o seu Agostinho tão pobre e esses meninão aí sem trabalhar? Mas ele priorizava o estudo, falava, enquanto você estiver estudando, não precisa trabalhar. Então a prioridade do estudo dele era muito grande. Agostinho Moreira era o meu paizão, né? Era o provedor da casa, era aquele um que abraçava tudo, não só a família, mas como qualquer pessoa da sociedade, da cidade. Era o paizão mesmo de todos nós. Ele era um pai assim, muito honesto na sua honestidade, no seu caráter. Eu cheguei em casa com uma bola que eu achei na rua. Indo embora, eu achei a bola na rua. Cheguei com a bola em casa. E quando eu cheguei com a bola em casa, ele disse assim, de quem é essa bola? Eu achei na rua. Ele falou, não, você achou não é tua. Você vai lá e coloca onde você achou. Então, era uma pessoa assim, tinha várias virtudes, né? Mas uma das virtudes dele era a honestidade, né? Que ele tentava passar para os filhos. Era uma pessoa assim, bem religiosa, né? Da igreja. Uma pessoa que não media esforços, né? Para conduzir a família, cuidar da família. Apesar de um gênio assim, que você olhava para ele forte, mas ele é uma pessoa muito doce, de coração, e que sempre, para a família, em primeiro lugar, ele colocou a educação familiar e a educação também nos estudos. Isso aí que eu vou sempre lembrar dele. Era uma pessoa muito boa, hein? Ixi, meu pai era... Foi um pai exemplar, eu tento ser igual a ele, não vai ser fácil, não é verdade? Acho muito importante, porque tudo nesta vida, a gente é como um peregrino, um forasteiro. Todos estão de passagem aqui. E nessa passagem nossa, há um legado. E aí, qual o legado que a gente deixou? Que a mãe da gente deixou? O pai da gente deixou? Qual o legado que eu vou deixar para os meus filhos? Deixar um bom legado para os demais que vêm. Porque logo a gente se vai e vem o nosso filho no nosso lugar. Depois vem o nosso neto no nosso lugar. Depois vem o bisneto, que já não lembra mais de quem somos nós.